Bom, pessoal, eu vou falar de uma questão, como eu sempre já coloquei aqui em várias situações no passado, para quem acompanhou aí vários vídeos. Nos últimos dias eu tenho visto muitas pessoas falando sobre tsunamis, catástrofes e uma série de coisas que vão acontecer e tal. Uma coisa que a gente precisa considerar, pessoal, antes da gente entrar em qualquer assunto, é que o medo é uma das manipulações que são aplicadas aqui nesse planeta aqui, né? Como eu já disse várias vezes, isso aqui é um planeta prisão, de provas, expiações. Então muita gente que tá aqui porque tá devendo alguma coisa, né? Uma coisa que a gente tem que parar para pensar sempre quando a gente começa a lidar com um monte de informações aqui, é analisar se elas fazem sentido com a realidade que a gente está vivendo na atualidade, né? Eu não tô aqui dizendo que cataclismos não vão acontecer, não tô dizendo que tais informações podem ser fake news e tal, mas o que a gente tem que fazer é não se prender à energia que isso traz para a vida da gente, né? O que eu quero dizer com isso? Quando alguém vai lá e diz para você que alguma coisa desse tipo vai acontecer, a primeira coisa que as pessoas vão sentir é medo. E aí você multiplica isso por centenas, milhares, milhões de pessoas tendo essa sensação. O que consequentemente vai acontecer? Talvez uma coisa que nem iria acontecer acaba acontecendo, né? É aquilo que eu já falei aqui em outras ocasiões sobre o poder do pensamento. Então, tem toda uma questão técnica por trás, né? Então, se você mentaliza algo, esse algo se plasma, esse algo vira realidade. É aquelas coisas que eu já mencionei aqui sobre o poder da mente, sobre as leis da mente, aquilo que a espiritualidade fala, que tudo aquilo que você pensa é projetado na sua vida. Então, assim, muitas das vezes uma coisa que nem vai acontecer, mas pelo fato das pessoas ficarem tão focadas em mentalizando aquilo, vendo isso como algo negativo, acaba permitindo e fazendo com que isso aconteça, né? Muitas pessoas aqui já sabem que eu falo muito do paralelismo, das realidades que eu acesso. Existe uma parte da minha vida que eu não coloquei aqui, mas eu esperava começar a falar disso mais pra frente. Mas como eu tô falando desse tema que eu ouvi várias pessoas comentando por aí, já tive até amigos meus comentando a respeito, a primeira coisa que eu sempre vou dizer pra vocês é: mantenham suas mentes sempre vibrando alto. Não pegue tudo que é negativo como aceitação para sua vida. Quando você acaba aceitando uma coisa negativa na sua vida, isso acaba se tornando realidade, né? Sobre a minha vida, sobre as experiências que eu tenho nos planos paralelos ali, eu já tive vários desdobramentos, várias projeções. Se vocês pegarem lá na época que a gente estava lendo o livro do Mensageiros do Amanhecer, vocês vão ver que teve várias situações onde eu coloquei um pouquinho de informação e disse que eu não podia ficar trazendo tudo de uma vez, porque se para mim, que tenho há muitos anos nessa caminhada de estudo e de experienciação, eu ainda tenho que trabalhar e analisar muito bem essas informações, imagine você que talvez nunca tenha ouvido sobre isso, né? Então, nos outros planos, nas outras realidades que estão acontecendo, coisas desse tipo acontecem a todo tempo. Eu faço parte de um pelotão, vamos dizer assim, e nós, eu e outras pessoas, já fizemos resgate em vários lugares. Eu já perdi a conta de quantos resgates eu já fiz em outros planetas aí e em outras realidades. Eu sempre escrevo grande parte das projeções que eu vivo do outro lado nessas realidades e basicamente esse tipo de situação de tsunamis, de desastres que acontecem, eu relato ali nesse meu livro onde eu escrevo essas coisas. Então assim, eu posso chegar aqui e afirmar para vocês que isso vai acontecer? Não posso dizer exatamente que vai acontecer. O que eu posso afirmar aqui é que eu já vi isso acontecer em outros mundos. Inclusive em realidades a quais eu estou vivendo, como eu já falei para vocês, nós temos múltiplas realidades acontecendo simultaneamente. Então, em outras 3 realidades minhas, eu já vi isso acontecer. Se vocês voltarem um pouquinho antes no tempo aqui, há muito tempo atrás eu falei aqui sobre Minas Gerais, quando a gente teve aqueles rompimentos das barragens lá. Há muito tempo atrás, antes daquilo acontecer, eu falei para algumas pessoas que eu tinha visto coisas acontecendo e pouco tempo depois elas aconteceram. E então, nem sempre tudo aquilo que a gente vê exatamente
eu posso afirmar para vocês que vai acontecer. O que eu posso afirmar para vocês é que em outros mundos isso já aconteceu. E eu particularmente estava lá. Não era eu fazendo um resgate, era eu vivendo aquela situação ali. Como aqui eu já falei várias vezes, a gente tem todo um conselho kármico que é preparado para administrar esse planeta. Todo esse orbe aqui é gerenciado. Então assim, para pensar um minutinho. Eu vou pegar com base nas informações que eu tive de palestras que eu assisti. Para pensar, na época das grandes guerras, vocês viram alguém descer do céu para intervir? Que seja extraterrestre, que seja o próprio Deus Criador, os anjos, o próprio Jesus Cristo? Não. Se eles não fizeram isso, se naquela época isso não aconteceu, quer dizer que nós como humanidade, nós como prisioneiros com dívidas que temos, talvez nós precisávamos passar por aquilo. E talvez muitas outras coisas que vão acontecer, elas vão acontecer porque nós precisamos aprender alguma coisa. Porque infelizmente o ser humano ainda precisa aprender com a dor. Ele não aprendeu com os ensinamentos, porque se fosse assim, na época que Jesus Cristo veio aqui na Terra, o mundo hoje seria completamente diferente. Por que seria? Se todos tivessem abraçado os ensinamentos que ele trouxe, se despertado naquela época, nós estaríamos vivendo um mundo de luz. Mas não, nós escolhemos o quê? Aprender na dor. E é por isso que essas coisas acontecem. Essa guerra que está acontecendo no momento é o maior exemplo disso. Agora, a única intervenção que vai acontecer aqui é naquele caso onde esse bando de lunáticos que governam e tem poderio militar resolverem destruir esse planeta. Então eu vou colocar só uma sementinha na sua cabeça. Você que muitas das vezes está aí preocupado porque você ouviu a notícia que um tsunami vai vir, que vai destruir, que não sei o que. Você só tem 5 minutos de vida todos os dias e você nunca parou para pensar nisso. Nós vivemos num mundo que é basicamente um barril de pólvora. Se alguma dessas grandes potências decidir começar uma guerra com a outra superpotência, cara, você tem meia hora de vida só nesse planeta. Ah, mas por que você disse 5 minutos? Porque uma dessas grandes potências tem exatamente 30 minutos para rebater qualquer tipo de ataque que ela sofrer. E o que isso vai acontecer? Naquela época da Segunda Guerra, o poderio militar de armas, de bombas atômicas que tinham, já era suficiente para destruir o planeta. Hoje, todo esse arsenal que o planeta tem na mão dessas superpotências é suficiente para destruir esse planeta 1000 vezes. Só para vocês terem uma ideia. Então a gente vive num barril de pólvora, gente, que é muito pior do que um tsunami. Que um pequeno tsunami hoje vai afetar aí todas as costas e tal, principalmente aqui no Brasil, que tem uma grande costa marítima. Mas se você for levar em consideração o barril de pólvora que a gente vive, esse mundo aqui, ele se acaba em 5 minutos. A partir do momento que uma superpotência dessas decidir meter as caras com a outra, cara, a gente tem 5 minutos de vida. Porque na hora que o cara disparar uma dessas armas nucleares aí, ele não vai mandar só uma nem duas, ele vai mandar tudo de uma vez. Porque ele não sabe o que o outro inimigo tem lá nas mãos deles, né? Então assim, qual que é o conselho que eu dou pra você? Nem tudo que você escuta aí de negativo é exatamente algo que vai acontecer, porque se fosse assim, muitas profecias que foram colocadas aí à prova já teriam acontecido e não aconteceu. Isso aqui é um planeta prisão, gente. Vocês têm que pôr isso na cabeça de vocês, é um planeta prisão. Todo mundo que tá aqui, 90% de quem tá aqui nesse planeta, como eu sempre digo, né, sou ousado ainda, 99% de quem tá aqui tá devendo alguma coisa e tem que pagar. Então se o conselho kármico lá em cima decidir que precisa acontecer esse tipo de coisa, ele vai permitir que aconteça. Eu já mencionei isso com algumas pessoas mais próximas de mim, que tem coisas na espiritualidade que se você fosse aprofundar muito, você acaba se sentindo mal, porque tem coisas ruins por trás disso também, que na verdade é para fazer com que algo de bom aconteça, que talvez você não vai aceitar. E muitas das vezes, pessoas que estão no meio desses conflitos, pessoas que estão no meio dessas tragédias, lá na época que eles estavam se acordando para vir para cá, decidindo
viver essa experiência kármica, eles aceitaram passar por aquelas experiências ali. Por mais que tem pessoas que vai dizer que isso não existe, que é mentira, o que eu sempre falo, traga provas contestáveis para mim. Eu já dei aqui várias provas para vocês, várias colocações, plantei várias sementinhas. Se não é assim, então o mundo hoje deveria ser uma maravilha. Quantos e quantas pessoas nós temos aí imbuídas na religião? A gente tinha que estar vivendo um mundo de luz há muito tempo. Mas por que a gente não tá? Porque não é assim. Eu já falei aqui uma vez, né? Se 7% da população mundial começasse a vibrar coisas boas na energia do amor, a gente estaria vivendo uma outra realidade. Mas a gente, no entanto, vive numa sociedade onde cada um se preocupa só com você mesmo e o resto que se dane, né? Eu, das minhas experiências, vou deixar bem claro, nem tudo que eu vejo nas minhas projeções em realidades paralelas eu trago aqui para esse canal justamente por isso. Porque nem tudo que eu vejo lá diz respeito a toda uma sociedade. Talvez o que acontece comigo lá só está acontecendo comigo, porque na maioria das vezes que aconteceu comigo eu estava sozinho, eu ou pessoas próximas de mim naquele mundo. Diferente de quando eu fui fazer resgates em alguns planetas, porque existem sim, pessoal, existem planetas aí que eles são praticamente extirpados do universo, entendeu? Chega um momento que os caras olham e falam, pô, esse pessoal aqui não evolui mais, então a gente vai finalizar isso daqui. E os caras finalizam. Eu já perdi a conta de quantas e quantas vezes aquilo que vocês acham que é brincadeira de Star Trek, essas coisas, essas guerras acontecem no mundo lá fora. Esses dias eu estava comentando com um conhecido, tem raças lá fora que comem carne de pessoas, de seres humanos, entendeu? A gente aqui só não foi comido ainda porque existe lá fora um governo galáctico que está aqui tomando conta desse planeta. Senão a gente já tinha ido há muito tempo. Entendeu, pessoal? Então tome muito cuidado com seus pensamentos, a forma de absorver as informações, porque isso daí acaba causando uma coisa que nem ia acontecer, fazer com que ela aconteça, porque isso daí faz parte das leis da mente, né? Aquilo que você projeta é aquilo que você vai fazer com que se molde na realidade que você vive. É aquele velho ditado, né? Se eu digo para você não pensar em elefante, o que a sua mente vai fazer? Vai pensar em elefante. E milhões de pessoas pensando a mesma coisa, vai fazer com que toda uma energia vibre em torno daquilo e acabe projetando e isso acontece. Então cuide bem dos seus pensamentos, vibre energias boas, que assim a gente vai moldar um mundo melhor.